Fala pessoal, estamos de volta aqui na aula 3 agora, mostrando para vocês aí sobre o que comprar lá fora, né? O que comprar nos investimentos, como fazer esses investimentos lá fora. A gente já sabe o porquê dolarizar, já sabe como abrir a conta na corretora e agora o que comprar lá fora, tá bom? Então vamos compartilhar aqui agora a aula com vocês e vamos aqui, ó. É o que a gente tem lá fora, tá bom? A gente tem ETFs e a gente tem ações também. Qual que você deve escolher, né, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, ETFs, o que que são? Investimento profissionalmente gerenciado e agrupado, porque tem um gestor ali, né? E comprar ações é uma ação individual de uma empresa. Então você compra a ação individual de uma empresa e nos ETFs você compra investimentos profissionalmente gerenciado e agrupado, porque dentro de um ETF, de um fundo, existe também um gestor, tá? No ETF você tem é um pouco menos arriscado, porque eles são um pool, né, de vários investimentos. O que que é um pool, né? Por exemplo, o ETF do S&P 500, ele investe nas 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É um exemplo, tá? As ações pode ser um pouco mais arriscado, pois elas estão ligadas ao desempenho de uma empresa. Já o ETF, ele está ligado ao desempenho de várias empresas, então ele está bem diversificado, tá? Mesmo que seja no mesmo setor, mas ele está diversificado em várias empresas. O ETF ele é um pouco menos líquido, mas depende do fundo também, né? Já as ações não, as ações ela é um pouco mais líquida, mas depende também do estoque, depende também da movimentação do mercado. Então, essa é a diferença aí entre ações e ETFs, tá? O que são ETFs, tá? Os ETFs são Exchange Traded, né, Funds, fundos negociados em bolsas. É um tipo de investimento, pessoal, gerenciado profissionalmente, tá? Os gestores de ETFs comprarão ações, commodities, títulos e outros títulos, criando o que é geralmente chamado de cesta de fundos. Os fundos dentro da cesta são chamados de participações. Os gestores de fundos, então, vendem ações das participações aos investidores, tá, pessoal? Tanto o ETF quanto os valores das ações mudarão ou se moverão, tá? Durante o dia de negociação. Se você é um investidor de longo prazo, esses movimentos não devem te deixar preocupado. Então, o ETF ele é um fundo negociado em bolsa, tá? O risco de ETF versus as ações, né? Os investimentos eles podem ser voláteis, pessoal. Isso aí é normal, né? É, Às vezes eles são mais fortes, às vezes eles não afetam tanto os investimentos. O volume de negócio executivo da empresa, né, problemas de oferta, mudanças na demanda são apenas alguns motivos que podem ocasionar essa oscilação mais drástica, né, de um ETF ou de uma ação ou de um hater, né, ou de um rate, né? Um ETF é um pouco menos arriscado porque é uma mini carteira ou uma cesta de investimentos, tá? Porque ele está mais diversificado, né? Então, como a gente sempre fala, a diversificação ela dilui o teu risco, tá? Liquidez, né? A liquidez refere-se à facilidade de converter ações ou participações de ETFs em dinheiro ou outro investimento. Então, quando a gente fala em liquidez, a gente fala que quando a gente compra uma ação, a gente olha muito o volume de negociação dessa ação na Bolsa de Valores, porque se ela tem um volume grande de negociação, então ela é uma ação que tem liquidez. O que que significa isso? Na hora que eu precisar vender e fazer esse dinheiro, colocar esse dinheiro no bolso, eu vou conseguir. A liquidez tanto de ações como de ETFs vai depender da demanda de negociação dentro da Bolsa de Valores, é o que a gente acabou de falar. Se você olha o volume de negociação e nele você vê que, pô, naquele dia foi movimentado 1 bilhão daquela empresa. Então você vê que é uma empresa que realmente tem um volume de negociação muito grande. Então na hora que você ofertar no mercado secundário as suas ações para vender para uma outra pessoa, a tendência de você conseguir vender muito rápido é grande, né? Então essa é uma empresa que tem liquidez. A gente chama a empresa com liquidez, tá? Semelhanças entre ETFs e ações, né? As implicações fiscais. A Receita Federal ela vai avaliar os impostos sobre o lucro de dividendos, né? Tanto ações quanto de ETFs. Então, se você tiver lucro com ETFs também, você vai pagar imposto de renda. Você também pagará imposto sobre ganho de capital se tiver lucro com venda de uma ação ou ETF, tá? Então, não tem para onde correr. O ETF não tem isenção de imposto de renda e nem ações também.
Fluxo de renda. Você pode criar um fluxo de rendimentos da sua carteira de ações que pagam dividendos regularmente, tá? Muitas empresas compartilham lucro com os acionistas. Então, os ETFs também, assim como as ações, a grande maioria das empresas que a gente indica, que a gente investe, que a gente monitora, são empresas que distribuem dividendos com os seus acionistas, tá? O ponto-chave, né, pessoal? Os fundos negociados em bolsa, eles vêm com risco, tá? Assim como as ações, embora eles tendem a ser vistos como investimentos mais seguros. Alguns podem oferecer ganhos melhores que a média, enquanto outros não. Muitas vezes, pessoal, vai depender do setor ou indústria que o fundo acompanha e quais ações estão no fundo, né? Para o fundo ser bom, a gente precisa saber quem faz parte desse fundo, a gente precisa saber quem são os gestores, qual os últimos rendimentos dos últimos 5 anos desse fundo. Então a gente precisa saber de várias informações. Todas as escolhas de investimento devem ser feitas com base no risco envolvido para o indivíduo e suas metas e estratégias de investimentos. Então, o investimento ele tem que ter esse gerenciamento de risco, né, pessoal? Se você vai investir, procure saber informações, procure se envolver, procure acompanhar as coisas para que você consiga tomar a melhor decisão, tá? Investimento em REITs, né? O que são os REITs, tá, pessoal? Um REIT é um fundo de investimento imobiliário. Assim como a gente tem no Brasil os fundos imobiliários, os FIs, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos os REITs, tá? Como hipotecas, eles investem em hipotecas, terras, propriedades e muito mais. Os investidores que desejam investir em imóveis podem querer comprar ações de um REIT para diversificar sua carteira, né? Vamos ver se faz sentido realmente investir em REITs. Prós e contras de investir em REITs, tá? Como, desculpa, como em qualquer investimento, faça sempre sua diligência, né? Antes de investir em um novo fundo ou ação. Então, o que é diligência? É sempre procurar informações, procurar conhecer a fundo o que é aquele portfólio, o que é aquele investimento, qual o portfólio desse REIT, onde que ele investe, há quanto tempo ele vem dando lucro, quanto que ele distribui de dividendos. Então, tudo são fatores importantes, tá bom? Os REITs, os prós, né? Dividendos mais altos. Os haters podem servir como um hedge contra a inflação, que o hedge é uma proteção, né, patrimonial, e ele também tem diversificação. Os contras é que ele tem imposto sobre dividendos, ele tem potencial para alta alavancagem, né? Não a alavancagem do nosso patrimônio, mas a alavancagem do rate, pedindo ali de repente um financiamento, uma hipoteca para estar adquirindo um novo implemento imobiliário, né? Aumento das taxas de juros pode diminuir o valor do rate, assim como no Brasil também, né? Quando a gente tem um, um aumento da taxa de juros, geralmente há um sofrimento maior na bolsa, há um sofrimento maior nos fundos imobiliários também, porque vários financiamentos, vários créditos que essas empresas pegam no mercado, elas estão atreladas à taxa básica de juros. Então, tudo isso acaba afetando os preços, tá? Então, os REITs eles têm dividendos mais altos, né? Normalmente os dividendos deles eles são mais altos que as ações, geralmente. Isso ocorre porque os REITs são obrigados a pagar pelo menos 90% dos seus rendimentos tributáveis aos acionistas anualmente. Então, você pode ver que o montante de distribuição aí pelos REITs é de 90%, é bem maior, né? O rate pode ser um bom hedge contra a inflação, né? Entre 2000 e 2020, os dividendos dos rates superaram a inflação em todos os anos, exceto em 3 anos, 2002, 2009 e 2020, de acordo com uma análise de dados da Associação Nacional de Fundos Imobiliários, tá? Dos Estados Unidos. Diversificação. Os REITs oferecem uma excelente opção de diversificação, né, pessoal? Tanto para diversificar investimentos imobiliários, quanto para diversificar os ativos que você tem na sua carteira global de investimentos. Então, os REITs são sim um investimento aí que pode te dar uma boa margem, né? Uma boa melhora nos teus investimentos, tá? Quais são os contras, né? Vamos explicar os contras aqui. Imposto sobre dividendos. Embora os REITs não paguem impostos corporativos,
eles são tributados mais alto sobre os dividendos que pagam, né? Isso significa que você, como investidor, é responsável por pagar imposto sobre os dividendos que recebe de um REIT, tá? Você vai ter que pagar. Esse é um contra que a gente não tem aqui no Brasil por enquanto, né? Aqui no Brasil a gente não paga imposto de renda sobre dividendos recebidos de fundos imobiliários, nem sobre ações também. O aumento das taxas de juros pode diminuir o valor. É verdade, os haters podem perder valor quando a taxa de juros aumenta, porque a taxa de juros, pessoal, ela tende a diminuir o valor de um imóvel de propriedade de um hater. Então ele acaba também perdendo o valor de mercado, tá? Quais são os principais rates que nós temos hoje aí nos Estados Unidos, né? Os mais conhecidos. Os principais índices americanos são o S&P 500, o Dow Jones e a Nasdaq, tá? As bolsas americanas a gente tem de Nova York, né? A NYSE é uma abreviação para New York Stock Exchange, que é o nome da Bolsa de Valores de Nova York. Nós temos também a Bolsa de Valores de Nasdaq. A gente pode perceber que nos Estados Unidos não tem um monopólio igual no Brasil, né? Onde só tem uma Bolsa de Valores, que é a B3 que a gente conhece, né? Então a Nasdaq, que é uma abreviação para National Association of Securities Dealers, né? Automated. É a segunda principal bolsa de valores dos Estados Unidos e tem uma história bem mais recente, com fundação em 1971, comportando assim, na sua maioria, empresas de tecnologia. Então a New York, né, a Bolsa de Nova York é uma empresa mais voltada para vários tipos de empresa e a Nasdaq voltada muito mais para empresas de tecnologia, tá? Quais são os principais ETFs existentes, né? Assim, os principais ETFs americanos são o IVV, né? O QQQ, que é o Invesco, e o NOBL, né, que é também o índice aí do S&P 500, tá? Entre outros também que tem, que a gente pode falar mais para frente. E tem também o iShares Core S&P 500 ETF, que é popularmente conhecido como IVV, né, que eu acabei de falar ali para vocês. É um fundo de índice negociado nos Estados Unidos. O objetivo desse ativo é replicar a performance do S&P 500, principal indicador do mercado financeiro mundial, tá? O IVV ele é composto por uma carteira teórica que busca acompanhar o desempenho e as variações do S&P 500. Portanto, através do IVV é possível investir em grandes empresas como Microsoft, Apple, Amazon, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, entre outras empresas, tá bom? Principais ETFs ainda, nós temos aqui o NOBL, funciona de uma forma um pouco distinta dos demais, tá? Ele é um fundo de índice. Esse ETF é composto por empresas americanas que apresentam crescente distribuição de dividendos nos últimos 25 anos. Então pode ser também uma boa pedida aí, já que o nosso intuito aqui é receber dividendos. Além disso, ele é composto em grande parte por empresas classificadas como large caps, né? E tem como característica a diversificação em muitos setores da economia, que é algo muito bom também para que a gente fique o máximo possível protegido, tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui essa, essa terceira aula para nós partirmos aí para a última e quarta aula, né? Que eu vou falar para vocês ali como declarar o seu imposto de renda, tá? Então, nessa aula 3 você já vai ter aqui, você pode clicar aqui em documentos para os alunos, que eu vou dar uma lista para você de ações que você já pode começar a comprar e investir aí pela Avenue, comprando já aí ações americanas e já globalizando a sua carteira de investimentos, tá bom? Aqui foi o professor André Carvalho, agradeço demais você aí até o momento. Nós vamos ter a quarta aula mostrando como declarar isso no imposto de renda e nós deixamos aqui um forte abraço e até a próxima aula.